Nós já vimos aqui sobre as imigrações importantes para o Brasil, aquelas que foram fundamentais para o crescimento aí do nosso território brasileiro e também da nossa cultura. Então, nós já vimos aqui, quem são esses imigrantes. Nós temos aqui alguns exemplos, que nós já estudamos. Quem foram esses primeiros imigrantes? Os portugueses, alemães, japoneses, italianos e franceses. Aqui nós vimos um pouquinho aqui dos imigrantes italianos e todas as contribuições, e por que eles vieram. Nós vimos também os imigrantes franceses, e que também veio explicadinho, por que eles vieram, quais foram as contribuições que eles trouxeram. Aqui nós estudamos um pouquinho sobre os franceses, no Rio de Janeiro. Então, está falando que esse movimento, ele aconteceu no começo do século XIX, porque muitas pessoas precisaram de deixar a França por questões políticas. Então, esse foi o motivo aí da imigração deles, Esse foi o motivo. Eles vieram para o Rio de Janeiro com a missão de ajudar o Dom João VI a construir a vida cultural no país e ajudar também aí, fundar a Escola Real de Ciências, Artes e Ofício. E esse movimento ficou conhecido como Missão Artística Francesa. Então, está falando que o período de influência sobre essa cidade foi entre 1816 e 1940. Falou também que ele ajudou a construir a arquitetura da cidade, então esse foi um dos motivos, uma das contribuições, e formou aí o ensino formal de artes, planejou o saneamento e processo de urbanização da cidade, além de produzir diversas obras de arte sobre a cidade do Rio de Janeiro. Então, a influência aí dos franceses, no que ajudou e muito, colaborou, foi mais mesmo aí para a arquitetura. Aqui na página 267, as atividades de 1 ao 3, vocês vão encontrar a resposta aí mesmo nessa leitura. Em que época houve maior número de imigração de franceses, está no texto. De que forma os franceses influenciaram a cultura, em que eles ajudaram, qual foi, a contribuição, para a nossa cultura. E a número 3, qual foi a diferença entre a influência dos italianos e dos franceses? Por exemplo, o que os italianos trouxeram, de influência e os franceses não trouxeram? Não foram coisas iguais, na verdade. Um atuou mais em uma área, outro atuou em mais uma outra coisa. Vocês vão colocar aí qual foi essa diferença. Essa diferença de contribuição deles para o nosso país, que foram coisas diferentes. Cada um contribuiu para uma coisa. Bom, na número 1, na atividade para casa, vocês irão fazer uma pesquisa, é isso mesmo. Façam uma pesquisa para descobrir quais outros países foram importantes para o Brasil. Escolha um país e depois de pesquisar, responda aos seguintes tópicos. Meninos, o livro está pedindo para vocês fazerem essa pesquisa escolhendo outros países, ou seja, esses dois que já estão aí no livro, não vale para a sua pesquisa, Os italianos e os franceses, que já veio aí nessa leitura. Mas não foram apenas eles que foram importantes, que contribuíram, esses imigrantes aqui para o Brasil. Nós tivemos vários outros países que vieram para cá. Então, entre eles, nós temos os italianos, os portugueses, os espanhóis, os ucranianos, que vieram lá da Ucrânia, os japoneses, os sírios e os libaneses. Essas são algumas possibilidades, algumas sugestões que vocês podem pesquisar. Esses países eles contribuíram muito para na questão da imigração aqui para o nosso Brasil. Vocês podem pegar qualquer um deles para pesquisar. Exceto, tirando aí os italianos, que já vem no livro, e tirando os franceses. Os outros, se vocês quiserem pesquisar, além desses, alguns outros aí, vocês podem olhar na internet e pesquisar. Então, agora eu vou simular uma pesquisa aqui para vocês. Suponhamos que a minha pesquisa, eu vou usar esse país, porque esse vocês não podem usá-lo, que é a Itália. Eu vou usar o país, que é a Itália, para fazer essa pesquisa. Então, como eu iria responder? Em que período ocorreu a maior imigração, dos italianos para o Brasil?
Bom, entre o período de 1870 e 1960. Esse período eu vou colocar aqui na letra A. Letra B. Qual foi o motivo da imigração? Bom, aí eu fazendo a minha pesquisa, né, sobre os italianos, eu descobri que o quê? Que o motivo deles terem vindo para cá trabalhar nas lavouras de café no interior do estado de São Paulo. E parte dele veio para trabalhar nas primeiras fábricas da cidade. Agora a letra C, usando a Itália como minha fonte de pesquisa. Quais foram as principais influências que trouxeram os imigrantes para o Brasil? Então, qual foi as influências, né, que esses italianos trouxeram para o Brasil? Quais foram os benefícios, né, em que influenciou, né, na nossa cultura? Então, eu posso responder aqui, no caso da Itália, a principal influência, né, que trouxeram os italianos aqui para o Brasil foi a respeito da o quê? Da culinária, né? Eles foram responsáveis pelo alto consumo de pratos típicos italianos, né? Por brasileiros, como a macarronada, a pizza, né? As massas, os vinhos em geral, né? Pães. Então, essa aí foi uma das principais influências. Então, é isso que vocês irão fazer. Pesquise um dos países que eu dei aqui exemplo, ou algum outro país que vocês encontrarem, né? Procura lá na internet e vocês vão procurar e responder essas 3 perguntas da mesma forma que eu respondi aqui nessa atividade. Na página 268, vocês vão ver aí um pouquinho sobre a imigração contemporânea. Professora, o que significa essa palavra? Bom, as imigrações contemporâneas são aquelas imigrações que vêm acontecendo atualmente. Nós sabemos que já houve várias imigrações, né, como nós já havíamos estudado, de outros países que chegaram até o Brasil, só que nos dias atuais ainda continua, né, em massa, né, muitas pessoas vêm e se imigrando aqui para o nosso país. Então, nessas leituras aqui dessas páginas, vocês vão ver quais são esses países, por que eles estão vindo para cá, a procura de que eles estão vindo, né? Nós temos aí o caso da Venezuela, né? Que anda acontecendo muito aqui no nosso Brasil, essa imigração deles, a procura de melhores condições de vida. Vocês fazendo aí a leitura, vocês vão ver sobre essa mistura de povos e culturas, vão ver sobre xenofobia e racismo, né? Outro tema muito importante para ser estudado. E aqui tem algumas atividades. Por que as pessoas migram? Ou seja, por que as pessoas vêm de outros países para o nosso país, por exemplo, né? Por que as pessoas saem de um país para o outro? Quais são essas razões? Quais são esses motivos? O que eles estão buscando? A partir de tudo isso que a gente já estudou, vocês podem usar como exemplo. Número 2, atualmente, quais são os países de origem dos imigrantes que estão vindo para o Brasil? Então, nessa leitura vocês vão descobrir. 3, por que as festas que homenageiam o povo são tão importantes? Por quê? O que elas colaboram, né? Número 4, se você tivesse que migrar para outro país, ou seja, se você tivesse que sair daqui, né, para ir para outro país, para onde você iria? E por quê? Não esqueça de justificar a sua resposta.